Estamos de volta ao nosso Show da Tarde, ao vivo nesta quarta-feira de tempo bom no litoral do Paraná, hoje 20 de setembro. E claro, toda quarta-feira a gente recebe o Dr. Rodolfo Pedro Bom, ele que sempre traz assuntos importantes. Hoje nós vamos finalizar o assunto da semana passada, né? A questão aí da guarda e também da visita. E já vamos entrar num outro assunto que foi pedido na semana passada por alguns ouvintes, que é o assunto a adoção, né? Para quem quer adotar aí crianças, enfim, o assunto de hoje também vai ser a adoção. O doutor Rodolfo Pedro Bom já está conosco aqui nos estúdios, dá o seu boa tarde. Boa tarde, doutor Rodolfo, que bom que o senhor está conosco, bem-vindo. Boa tarde, Elísio, boa tarde a todos ouvintes. Novamente agradeço aí o convite, essa nossa parceria aí de toda quarta-feira. E estou à disposição aí pra gente, como sempre, bater aquele papo legal aí do quadro de hoje. E pra gente começar, doutor, a gente fecha o assunto da semana passada, a questão de guarda e visita. Nós deixamos algumas informações ainda pendentes, algumas dúvidas pendentes pro ouvinte da difusora no que diz respeito à guarda e visita. Também falamos bastante de pensão alimentícia, né? Quem paga, quem não paga, a questão de valores também, de porcentagens, enfim. Mas ficou ainda pendente a questão da guarda e da visita para os filhos, né, do casal. O que o senhor pode falar sobre esse tema da questão de guarda e visita, doutor? Elísio, então, para finalizar, né, nós, como você mencionou, nós falamos bastante sobre a pensão alimentícia e eu mencionei na semana passada de que a guarda e a visita, né, das crianças, né, dos menores, também está envolvido normalmente aí nessa discussão de pensão alimentícia, né? Então, o que para finalizar, né, o que é importante dizer é que normalmente na guarda a criança é uma tendência que a criança fique com a mãe, né? Não é uma obrigatoriedade, mas é uma tendência que a criança fique com a mãe e o pai tem a obrigação é mútua, né? Mas ele tem a obrigação de despender financeiramente dessa pensão. E isso também surge o direito dele às visitas, né? De ter as visitas aos seus filhos, né? Então, também não é uma regra, né? Não é uma obrigatoriedade, mas normalmente essas visitas se dão aí a cada 15 dias, né? Finais de semana sim, finais de semana não, né? Eu já tive situações em que a visita também se dava, por exemplo, numa quarta-feira, né? Quando os pais têm uma boa comunicação e concordam com esses ajustes, né? Eu já tive situação, por exemplo, de que o pai pegava a criança na quarta-feira na escola, o filho, a filha, né? E o filho e a filha dormiam com o pai em casa, o pai no outro dia levava para a escola e no final da escola, no final do período, devolvia para casa da mãe, né? Então, não é uma regra, uma obrigatoriedade essa questão aí de um final de semana sim e um final de semana. Tanto é que nós temos aí a guarda compartilhada, que é um negócio muito mais flexível, né? É uma possibilidade muito mais flexível dessas guardas. No mais, sempre visando o interesse da criança, né? A questão da guarda é sempre importante se prever nesse acordo, normalmente judicial, né? Que se faça então ali, por exemplo, as férias escolares, os primeiros 15 dias com o pai, com o pai, os próximos 15 dias com a mãe, né? Ou vice-versa, enfim, né? Aniversário do pai, o aniversário da mãe, sempre preservando o interesse da criança, né? O aniversário da criança, claro que se possível o pai e a mãe puderem passar junto, melhor, né? Mas, enfim, tem um pai que faz um dia antes, a mãe faz no dia, tentam se ajustar nessas comemorações, né? E normalmente final de ano, que sempre é uma discussão um pouco mais complicada aí com os pais, né? Principalmente no que diz respeito ao Natal e Ano Novo, né? Então, normalmente, você fixa esse Natal e esse Ano Novo e a ideia é que no outro ano ele se inverta, né? Então, quem passou o Natal esse ano que vem vai passar o Ano Novo e assim sucessivamente. Agora, doutor, é claro que tudo tem uma questão jurídica, ordens judiciais, enfim, mas a melhor coisa até para a própria criança e para o próprio pai, para a própria mãe é haver um entendimento, né, doutor? O casamento não deu certo, enfim, uma coisa que acontece, mas essa briga na questão da guarda, na questão de horário de visita, de buscar na escola, enfim, a criança perde muito com isso, né? Então, se houver um entendimento de ambas as partes, sem questão da justiça, sem precisar interferência da justiça, é muito melhor para a família, né, doutor? Não, sem dúvida, Elísio, né? Evitar o desgaste, né? Entre os pais, porque isso reflete diretamente na criança, né? No menor de idade. Então, já tive situações que as partes fizeram um acordo, mas na prática era muito mais flexível do que aquilo que estava
do que aquilo que estava ajustado, né? Ou seja, tudo aquilo que for em benefício da criança, não tem problema. O que não pode é tolher o direito ou do pai ou da mãe, né? Então, por exemplo, aquele final de semana é do pai e da mãe. Pô, se a mãe não deixar né, impedir que o pai veja a criança, aí sim você está tolhendo um direito que foi fixado por uma decisão judicial, por um acordo, e isso vai refletir na criança, porque a criança está lá na expectativa de sair com o pai, né? Ou para passear, para sair para comer, para brincar, para jogar bola, enfim. E de repente aquele final de semana a mãe não deixa, inventa alguma coisa e não deixa a criança. Então isso começa a gerar problemas, inclusive para a criança, né? Então isso é um descumprimento do acordo, né? Então a parte que se achar lesada dentro disso pode levar essa discussão para o judiciário e dizer o seguinte, olha, inclusive para o Ministério Público, né? Que é quem preserva também o interesse da criança. Olha, a mãe ou o pai, enfim, não está cumprindo aquilo que foi acordado. No mais, aquilo que for sempre em prol, em benefício da criança, tá tudo bem, tá tudo certo. 12h27 na sua difusora, falando ainda sobre questão de criança, de filhos, né? Nós temos aí, como o doutor até mencionou, alguns casos em que há um acordo, em alguns casos em que não há acordo, que há o descumprimento, mas também temos muitos casais, doutor, que querem adotar. Semana passada, alguns ouvintes entraram em contato conosco. Elísio, pede para o doutor Rodolfo falar sobre adoção, sobre a questão de critérios, questão de períodos, prazos, enfim. E o doutor preparou um material hoje para falar sobre esse tema. E você que tem alguma dúvida, você que está querendo adotar uma criança, você que quer saber por onde começar, fique atento. O doutor vai passar muitas informações. E caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar para o nosso WhatsApp 984518415. Falando sobre a adoção, doutor, o que o senhor preparou para a gente começar esse papo? Acho que a principal pergunta que fica é quais são os requisitos para quem quer adotar uma criança. O senhor responde para o ouvinte da difusora. Elísio, eu sinceramente fiquei surpreso aí na semana passada, quando o pessoal que estava interagindo, né, com a gente, né, nesse período, levantou essa questão da adoção, né? Então me surpreendeu um pouco até o pessoal questionar sobre isso, e achei legal a gente trazer algumas informações aqui, né? Eu acho que hoje a informação ela está muito acessível a toda a população, mas acho que é bacana da gente trazer algumas questões importantes que envolvem principalmente as questões jurídicas, né? Então, dentro dessa tua primeira pergunta, Elísio, o que é importante dizer é o seguinte, que existe um estatuto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regula essa questão da adoção, né? Então, quem tiver também curiosidade ou, enfim, quiser ter um pouco mais de detalhes a respeito dessa legislação, basta procurar na rede mundial de computadores aí, né? Dá um Google, o famoso Google, aí você vai ver que você vai ter acesso ao ECA, né? Ao Estatuto da Criança e Adolescente, que regulamenta essa questão da adoção. No mais, Elísio, dizer o seguinte, que tendo a pessoa 18 anos de idade, acima de 18 anos de idade, já pode buscar esse pleito, né, de adotar uma criança, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque você precisa passar por um processo, né, que tem que passar pelo crivo do Poder Judiciário, né? Então isso se inicia, primeiro, você tendo essa condição de 18 anos, você precisa se dirigir até a vara de infância e juventude da sua cidade, da sua comarca, né? Onde tiver essa vara instalada, e se habilitar, né? E fazer a habilitação junto à vara de família e dizer o seguinte, olha, eu tenho 18 anos, enfim, quero começar um processo de pedido de adoção, né? Então, esse é o primeiro passo. Tem 18 anos, se dirige até a vara da infância e juventude da sua comarca, né? Do fórum lá, e faz a sua habilitação. Então, nessa habilitação, né, além dessa condição de maioridade, você tem que preencher alguns requisitos ali, né? Então, não é só ter 18 anos e os 18 anos ele te habilita a pedir, mas você tem que cumprir alguns outros requisitos, né? Então, você inicialmente tem que ter uma documentação básica para apresentar nessa habilitação. Então, nós estamos falando ali de cópia do RG, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência, se você tiver um emprego ali, cópia da tua carteira, certidão de nascimento. Se você é casado ou tem união estável, então você apresenta a certidão de casamento ou certidão de união estável, né? Você vai precisar apresentar fotos tuas, né? Foto pessoal, se você tiver foto também do imóvel onde você mora, para mostrar também que você tem condição, você também pode apresentar. E a partir daí,
você inicia esse pedido de habilitação para poder, vamos dizer assim, ter o seu pedido processado, né? Porque quem vai apreciar isso vai ser um juiz por sentença que vai determinar, mas o Ministério Público, né, como nós acabamos de falar, sempre em prol da criança, vai também acompanhar todo esse pedido de habilitação desse interessado, né, em querer adotar uma criança. 12:32, você que tem alguma dúvida em relação à adoção pode entrar em contato com o nosso WhatsApp 984-518415 ou pode ligar no 3423-4321. Doutor Rodolfo Pedro Bom está conosco nesta tarde de quarta-feira. Os requisitos são esses que o senhor falou, 18 anos, documentação, enfim, e após esse rito de você apresentar os requisitos para fazer a adoção, é feito algum tipo de avaliação com quem pretende adotar, doutor? Seja homem, seja mulher, ou seja até o próprio casal? É importante isso, Elísio, porque assim, só complementando, dentro da documentação que eu mencionei, é importante também algumas certidões, tá? Então, assim, certidões de antecedentes criminais, certidões de incidentes, de ações cíveis, tá? É importante também ter essa documentação para análise desse pedido, tá? Bom, depois disso, como a adoção não é um caso muito simples, né? Porque sempre em prol da criança, né? Dentro desse trâmite vai acontecer avaliação psicológica, né? De sanidade mental de quem tem interesse em adotar. Essas avaliações, elas são feitas por um órgão especial vinculado ao Poder Judiciário, né? E que faz entrevistas com a pessoa que quer, ou com o casal que quiser adotar, né? Faz uma série de acompanhamentos social nesse sentido, visita a casa da pessoa, fala, olha, se você vier adotar a criança que você pretende adotar, né? Onde que você mora, onde que ela vai ficar, ela tem um quarto, tem uma cama, quais são as condições? Então, tudo isso é levado numa avaliação, né, para aquelas pessoas que têm o interesse ou se habilitaram ali para fazer o pedido de adoção. Então, além dessa documentação e essa habilitação, no curso do processo, né, existem essas avaliações sociais, né, psíquicas, enfim, para que tenha certeza de que quem quer adotar tem a condição do homem médio, que a gente diz, né, da pessoa média, que tem e que saiba da importância que é adotar uma criança. Doutor, e a questão do tempo nesse processo, é um processo muito demorado, bastante demorado? O que o senhor pode falar na questão do tempo, desde a entrada lá com os requisitos que o senhor falou até a chegada da criança ao lar? Demora muito, doutor? Elísio, veja só, a questão do tempo, óbvio que a gente não pode precisar, porque demora de uma série de fatores, né? Mas é importante, assim, escolher. Quando você faz o pedido de adoção, você dá as condições pelas quais você pretende adotar a criança, né? Então, você quer alguém já com mais idade, ou você quer um recém-nascido, você quer com uma determinada etnia ou não. Então, tudo isso pode levar um determinado tempo, né? O que dificulta também, por exemplo, muito a questão da adoção são as crianças que estão aptas a serem adotadas com irmãos. Então, isso é uma dificuldade, né? Isso é uma dificuldade grande que influencia no prazo para se concluir a adoção, né? Então, muitas vezes, tem uma criança que pode ser adotado, mas ela tem um irmão. Então, às vezes, aquela característica da criança se encaixa, aquele casal, por exemplo, que quer adotar, porém tem um irmão. E aí, o casal que pretende adotar uma criança não estava esperando que ele tivesse um irmão, e aí teria que adotar o irmão, né? Porque a ideia é não separar os irmãos, né? Então, isso pode levar um certo tempo aí à finalização do processo. Mas a gente tem mais ou menos uma média aí, eu assim, não posso dar 100%, né? O certo era levar pelo menos 120 dias um processo desse de adoção, mas assim, hoje em dia, da forma como está o judiciário e algumas situações que a gente vem vivenciando e acompanhando, a tendência é ser um pouco mais demorado do que isso, 6 meses, 1 ano, tá? Justamente por toda a cautela que o Poder Judiciário tem para não errar.
Não errar. Por que eu estou te dizendo isso, Elísio? Porque volta e meia a gente também ouve casos de que os pais não se adaptaram com o filho, né? Porque isso que é importante dizer, que na hora que você adota, o filho adotado, ele passa a ser um filho legítimo seu. Legítimo, com todos os direitos, como se o filho fosse de sangue, tá? Então, às vezes a gente ouve, os pais não se adaptaram e, desculpe o termo, né? Mas querem devolver a criança, né? Imagine se fosse um filho teu de sangue mesmo. Como que você vai devolver? Para quem que você devolveria, né? Então, isso é muito difícil de acontecer, acontece, né? Então, por isso que o Poder Judiciário não pode errar, e aí, de certa forma, pode levar esse tempo a mais para que não haja erro na análise social, psíquica de quem quer, nas condições de quem quer adotar. Porque é o seguinte, se lá na frente acontecer de quem adotou ter o interesse de devolver a criança, né? Os pais, que são pais, não vão se eximir de pagar pensão alimentícia para a criança, tá? E eventualmente indenização por danos morais e danos materiais. Então, a adoção é uma questão muito séria que não tem volta, não, é irrevogável, não se perde mais o laço familiar, né? O laço parental, tá? A não ser que exista possa perder a guarda por uma outra questão, né? Mas se for dessa forma, podem incorrer nessas situações, né? Então, é importante que se diga que a adoção, uma vez feita, ela é irrevogável. O filho vai continuar tendo os direitos de herança, inclusive de pensão alimentícia, porque não é uma coisa que você pega e depois, não gostei, vou devolver. Não é assim que funciona. Pense como se fosse um filho seu de sangue. Você tem um problema com o teu filho, o que você vai fazer? Vai devolver para quem? Não tem condições. E a adoção segue dessa mesma linha. Doutor, a questão da adoção, tem uma pergunta, não é nem uma pergunta, é uma colocação aqui da nossa ouvinte, a Ingrid, ela está ouvindo a difusora. Elis, pergunta para o doutor se há casos de adoção, ela coloca adoção entre aspas. Existem casos de adoção sem passar pelo judiciário? Aquela adoção direta? Não sei se o senhor tem conhecimento. Assim, ó. Já atuou em casos como esse? Não. Mas assim, Elísio, o que é importante, né? A gente sabe que o Brasil é muito grande, né? E nós temos uma diferença social muito grande, né? E todos esses problemas que acontecem na nossa sociedade e que muitas vezes uma mãe, né, não consegue ter a condição de criar. Não é porque a mãe não ame o seu filho, né? Mas não tenha condições de criar aquela criança. E muitas vezes, né, nesses confins aí, a gente sabe que as pessoas, normalmente com pouca instrução, ou longe até mesmo dessa realidade do Poder Judiciário, né, desconhecendo até mesmo essa questão da lei e dessa obrigatoriedade, acaba de maneira informal, né, doando, entre aspas, né, como a nossa ouvinte falou, a criança para ser cuidada por uma outra família, né? Então isso acontece, mas o que eu posso dizer para você? Ela não é uma adoção legal, né? Ela é uma adoção informal. Se quem adota, quem recebe essa criança, né, ainda que de maneira informal, tem um pouco de mais condição, tem um pouco de mais acesso, ela tem caminhos do Poder Judiciário para se tentar a guarda provisória dessa criança, né, uma tutela dessa criança, mostrar que recebeu, indicar quem é a mãe e tal. Se souber quem é a mãe, pode ser levado no Poder Judiciário para que ela concorde também, né, com essa adoção. Mas assim, essa é uma maneira informal que a gente sabe que acontece no nosso país, né? De certa forma é errada, mas se você pensar na condição da criança, a criança está sendo levada para um lar, né, para ser bem cuidada. Outro caso, né, são aquelas adoções irregulares, né, onde há falsidade de documentos, né, certidões de nascimentos falsificadas. Hoje é muito difícil você falsificar todo um processo judicial, né, é praticamente impossível, porque hoje com toda a parte eletrônica do processo judicial é praticamente impossível. O que acontece normalmente são essas falsificações desses documentos, né, pessoas que do outro lado também têm
má intenção de adotar essas crianças e aceitam esse tipo de coisa, né? Pagam por isso, sabem que a documentação é falsa e mesmo assim assumem todo esse risco para poder adotar. Então, assim, é uma adoção informal, né? A gente sabe que acontece, né? Então, enfim, não tem muito o que fazer. Agora, a adoção onde envolve situações de falsificação de documento, né, de certidão de nascimento, enfim, isso é crime. E aí as pessoas que estão fazendo isso das duas pontas, né, tanto quem está fazendo e quem está adotando, corre o risco de responder criminalmente. Agora, doutor, essa questão da adoção informal que o senhor acaba de falar, o Jean pergunta aqui no nosso WhatsApp, ele falou: Elísio, pede para o doutor falar sobre a entrega legal. Existe entrega legal da criança? É mais ou menos nesse caminho? Mais ou menos nesse caminho, bem brevemente, mas assim, é quando a mãe ela leva a criança, né, para fazer a entrega legal junto ao órgão competente, né, que recebe essa criança. A mãe... Ela não entrega a nenhuma família. Exatamente. Ela se dirige ao órgão competente, né, da Infância e da Juventude, Ministério Público, quem na cidade, aonde for, né? Tem gente que procura os bombeiros, por exemplo, né? Mas porque às vezes é o único conhecimento que a pessoa tem. E daí para se dar um início para legalmente dizer o seguinte: olha, tá aqui, é minha filha, meu filho, né, eu sou a mãe, e eu quero deixar para adoção. E aí assina uma série de documentos, faz também esse acompanhamento para saber, porque a ideia não é tirar a criança, né, do seio da família de sangue, né? Então passa por tudo isso até que se definitivamente se tem a decisão dessa mãe em querer fazer a adoção e fazer essa entrega oficial, né? Que é diferente que exatamente daquilo que a gente conversou, né? Quando essa informalidade impera, né? E essa entrega se faz de maneira mais simples, né? E aí você não tem todo esse aparato legal aí para o encaminhamento da adoção. 12h43, doutor Rodolfo Pedro Bom conosco aqui na Difusora no Show da Tarde. Doutor, pra gente então, acho que encerrar esse assunto da adoção, o senhor como advogado, conhecedor muito da lei, o que o senhor pode dar de conselho para quem está ouvindo agora a Difusora e quer iniciar esse processo de adoção? Muitos casais que estão ouvindo, que querem, né, iniciar esse processo, que têm o sonho de ter um filho na sua casa, na sua residência, enfim. Muitas pessoas elas não conseguem ter o filho, como que eu posso usar aqui o termo? De maneira natural. De maneira natural e querem fazer a adoção. Então, qual é o conselho que o senhor dá para o ouvinte da Difusora que está nesse momento ouvindo a Difusora e que quer iniciar esse processo? Elísio, eu acredito o seguinte, que você tocou num ponto importante, tá? É que um filho adotado não vem para substituir a perda de um, tá? Ou a impossibilidade de ter um natural, tá? É muito maior que isso. Então, as pessoas que eventualmente passam por essa situação, ou da perda de um filho natural, né, ou da impossibilidade de conseguir, tem que trabalhar muito psicológico, porque esse filho adotado ele não vem para substituir nada disso. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tem que trabalhar muito o psicólogo, tem que fazer todos os laudos, né, todas as consultas necessárias para entender bem o que é adoção, tá? Então essa é a ressalva que eu falo, dou a dica para as pessoas, né, para primeiro colocar a mão na consciência e saber que o ato de adotar é muito mais sério que isso e é um ato que lá na frente, se concluído, ele é irrevogável, né? Então assim, você não tem o direito de arrependimento, tá? E no mais, a dica que eu posso dar é que quem tiver, né, pegue mais informações possíveis, né? Se dirija até mesmo na vara de infância e juventude, enfim, aqui de Paranaguá, Matinhos, enfim, todo o litoral aí que estiver ouvindo a gente, e busque mais informações e sempre busque o caminho legal, que essa é a melhor forma de você seguir com essa intenção, né? Mesmo porque existem profissionais lá dentro que vão, de repente, você acha que você tem condições de adotar e depois de todos os exames feitos, muitas conversas, enfim, não é bem aquilo. Então é importante que se siga esse procedimento legal
para que lá na frente dê tudo certo e uma criança que seja adotada tenha uma família acolhedora e que possa amá-la como se fosse, né, e passa a ser, né, um filho natural mesmo. 12h46 nas redes sociais, Dr. Rodolfo Pedro Bom está lá online sempre que possível atendendo aí os seus clientes. Enfim, os clientes, amigos. Eles no Instagram, né? Então, quem quiser aí, de repente, enfim, que eu possa contribuir com alguma coisa, pode me procurar, rodolfopedro.bom lá no Instagram, né? Então, ali é a minha página pessoal e quem quiser pode chamar o direct na medida do possível. Aí eu tento responder sempre o mais rápido que der, né? E também, quem quiser, Elísio, né, sugerir pautas aí para a semana que vem, vamos bolar aí mais um tema, mas desde já, se alguém tiver sugestão, manda aqui para a rádio ou manda lá no direct para mim e a gente prepara o tema e trazemos aqui para a gente bater bola aí e tentar levar essas informações para a população. Agora, 12h47, vê como que é o rádio, né? A importância do rádio. O Ribamar tá ouvindo a difusora, mandou no WhatsApp agora. Eu acho que o doutor pode responder na próxima quarta-feira já com um novo tema. Boa tarde, voltando lá na guarda. Se a mãe vir entrar em óbito e essa criança, o filho morava com a mãe, quem tem o principal direito? Quem fica com essa criança de maneira legal? Automaticamente o pai. Automaticamente. Então, a não ser que exista qualquer empecilho, eventualmente, né, legal. O pai... sei lá, tá preso, não sei, ou tá acamado, né, com uma doença muito grave, terminal, enfim, não tem condições, essa responsabilidade sobe para os avós, tá? Então, é basicamente isso, né? Então, o filho sempre tem que estar próximo do pai e da mãe, né? Na falta de um, fica com outro, na impossibilidade desse outro, os avós. Maternos ou paternos, e aí o ideal é sempre que se tenha um consenso, sempre visando melhor aí a intenção da criança. Tá respondido então essa pergunta do nosso ouvinte. Você que tem alguma dúvida, alguma sugestão de pauta para a próxima quarta-feira, 984-518415 ou até pelo 3423-4322. O Ribamar já agradece aqui o doutor pelo esclarecimento. Doutor, boa quarta-feira e semana que vem, mesmo horário aqui na Difusora. Boa quarta a todos. Elísio, a você também, um grande abraço a todos. Aí o doutor Rodolfo Pedro Bom conosco toda quarta-feira, trazendo sempre assuntos importantes e tirando as suas dúvidas no Show da Tarde da nossa Difusora. Você pode participar e interagir pelo WhatsApp, mandando a sua sugestão de pauta, a sua pergunta para o 98451-8415 ou ligando no 3423-4322, 12h49. A Rádio Quente do Inverno. 104,7. Você ouve e confia. Difusora. Volta já.